Olha só o que aconteceu, torcedor corintiano. Depois de um momento épico contra o maior rival, com direito a baile dentro do estádio adversário e uma classificação histórica na Copa do Brasil, o torcedor mal teve tempo de comemorar. Porque no dia seguinte o clima virou do céu ao inferno. As notícias que chegaram foram daquelas que doem mais do que derrota. Lesões graves atingiram dois jogadores importantíssimos para o esquema da equipe, Memphis Depay e André Carrillo. E a situação é mais séria do que parecia à primeira vista. Mas vamos por partes. Primeiro, é impossível não destacar a loucura que foi o jogo. O Corinthians conseguiu o que parecia impensável, derrubar o Palmeiras dentro do Allianz Parque, vencer com autoridade e avançar de fase deixando o rival completamente desnorteado. Um 2-0 fora de casa com um futebol convincente, eficiente e até ousado. Soma isso ao resultado do primeiro jogo, que já tinha sido um 1-0, e temos um 3-0 no agregado. Isso mesmo, 3-0 em um mata-mata contra o Palmeiras. Com direito a domínio e maturidade, que há muito tempo não se via nesse elenco. Em meio a uma crise política absurda, com a Assembleia marcada para votar o impeachment da atual gestão, a diretoria sendo pressionada por todos os lados, a torcida dividida e o elenco sendo cobrado jogo após jogo, o Corinthians responde dentro de campo. E responde da melhor maneira possível, vencendo, convencendo e calando muita gente. Mas é aí que entra a velha máxima do torcedor alvinegro. O corintiano não tem um dia de paz. Nem 24 horas depois dessa vitória gigante, veio o banho de água fria. Memphis Depay e André Carrillo, dois dos principais nomes do time titular, se machucaram. E não foi qualquer lesão. Foram daquelas que preocupam, que tiram o jogador por semanas ou até meses e bagunçam completamente o planejamento da comissão técnica. No caso do Memphis, o cenário já era preocupante desde o momento da substituição. Ele se machucou sozinho, um típico sprint que termina com a mão na parte posterior da coxa e a expressão de dor estampada no rosto. Saiu imediatamente pedindo substituição e a imagem não enganou ninguém. O diagnóstico foi confirmado pouco depois, lesão muscular de grau 2 no músculo posterior da coxa direita. A previsão inicial é de 3 a 4 semanas de recuperação. Ou seja, o mês de agosto inteiro praticamente perdido. Se tudo correr bem, o retorno deve acontecer apenas em setembro. E mesmo assim, com cuidado, porque esse tipo de lesão costuma exigir um retorno gradual, com fisioterapia intensa e trabalho de transição física antes de entrar novamente em campo em alto nível. Vale lembrar que o Memphis Depay já está com 31 anos. Isso significa que o processo de recuperação, por mais bem feito que seja, exige atenção redobrada. Não dá para forçar o retorno sob risco de nova lesão. E o Corinthians sabe que precisa do jogador inteiro para as fases decisivas da temporada. Ele vinha sendo fundamental no setor ofensivo, especialmente no entrosamento com Rodrigo Garro e Yuri Alberto. Era peça-chave na organização ofensiva, nas finalizações de média distância e até na bola parada. Sem ele, o time perde muito em criatividade e qualidade técnica. E aí entra o segundo baque, talvez até mais pesado, a lesão de André Carrillo. Durante o segundo tempo, em uma disputa de bola, ele acabou sofrendo uma torção no tornozelo após o adversário cair em cima da perna dele. No primeiro momento não parecia tão grave. Ele até comemorou a classificação com os companheiros no vestiário, comandou a festa e parecia tranquilo. Mas no dia seguinte, veio a notícia devastadora: lesão ligamentar no tornozelo com necessidade de cirurgia. E esse é um daqueles diagnósticos que os médicos falam com todas as letras: tempo de recuperação estimado entre 3 e 4 meses. Ou seja, o peruano deve perder quase toda a reta final do Campeonato Brasileiro, além das fases mais quentes da Copa do Brasil. Talvez consiga retornar apenas em novembro, pegando o último mês de competições e ainda assim sem ritmo ideal. Para um jogador de 33 anos com um histórico de desgaste físico, esse tipo de lesão é um pesadelo. E para o Corinthians, uma perda gigantesca, porque Carrillo não é só um ponta veloz ou um nome de referência técnica. Ele é uma espécie de maestro alternativo, um cara que, quando o time precisa esfriar o jogo, sabe segurar a bola. Quando precisa acelerar, sabe conduzir com qualidade. Eleva o nível do time com um toque, com uma visão de jogo, com um passe vertical. Nos dois derbys contra o Palmeiras foi nítida a importância dele.
Carrillo soube controlar o lado direito do ataque com inteligência, deu suporte ao Garro e permitiu que o time respirasse nos momentos de pressão. Sua ausência vai obrigar a comissão a buscar alternativas rapidamente, porque o Corinthians, que já não tinha um elenco numeroso, agora vê dois pilares do time titular caindo praticamente ao mesmo tempo. E não estamos falando de reservas que entram e cumprem. São titulares absolutos, jogadores que mudam o patamar da equipe, jogadores que decidem. Diante desse cenário, a diretoria se viu obrigada a agir. E a primeira resposta veio com o acerto, com Vitinho. O atacante revelado pelo Botafogo com passagem sólida pelo Flamengo e atuações relevantes no Internacional, chega aos 31 anos como uma aposta interessante para recompor o elenco. Livre no mercado após encerrar vínculo com o futebol árabe, ele foi aprovado nos exames médicos e já está em São Paulo. Deve assinar contrato até o fim de 2026, com salário estimado em R$800 mil por mês. A contratação é cercada de pragmatismo. Vitinho não chega para ser estrela, mas para dar profundidade ao elenco, principalmente nesse momento em que Memphis e Carrillo estão fora. Mesmo sem ser mais aquele velocista dos tempos áureos no Flamengo, o jogador ainda tem boa capacidade técnica, finaliza bem com as duas pernas e pode atuar pelas pontas ou mais por dentro, dependendo da necessidade do esquema. Números recentes mostram 12 gols e 10 assistências em 65 jogos na última temporada, uma média razoável para quem atua aberto e participa da construção ofensiva. Nada espetacular, mas também longe de ser irrelevante. É o típico reforço que, se render, vira titular e resolve um problema. Se não render, ainda pode ser útil como peça de banco, entrando no segundo tempo, jogando em momentos de rotação de elenco e mantendo o nível competitivo. O que mais agradou na negociação, aliás, foi o tempo de contrato, até o fim do próximo ano. Nada de vínculos longos e arriscados como os que a diretoria fez em outras ocasiões. Pedro Raul, por exemplo, foi um desses erros, 5 anos de contrato, salário alto, rendimento baixo. No caso de Vitinho, se não funcionar, a dor de cabeça é bem menor. A diretoria também sabe que esse não pode ser o único movimento. O elenco precisa de mais. A comissão já deixou claro que o setor ofensivo carece de alternativas. Com as lesões, isso ficou ainda mais escancarado. Por isso, além do Vitinho, o clube negocia com outros dois nomes, Vitor Sá, que atua na Rússia, e Caio César, que defende as cores do Al Hilal. Ambos têm contratos em vigor, mas há conversas avançadas, e a expectativa dentro do clube é de que ao menos um deles chegue para reforçar o setor de beirada. A ideia é ter jogadores que possam suprir não só a ausência temporária dos lesionados, mas também elevar o nível do elenco como um todo. Vitor Sá é conhecido por sua velocidade e intensidade. Pode jogar pelos dois lados do campo e tem experiência internacional. Já Caio César é visto como uma aposta com potencial de retorno esportivo interessante, mais jovem e com características diferentes, podendo até atuar mais por dentro em determinados momentos. A diretoria enxerga em ambos opções viáveis para dar mais alternativas táticas ao time. Enquanto isso, nos bastidores, a situação do transferban por causa da dívida com o Santos Laguna por Félix Torres também exige atenção. Se o pagamento não for efetuado até segunda-feira, o Corinthians pode ser impedido de registrar novos jogadores. E isso faria toda a movimentação no mercado parar de uma hora para outra. Por isso o clube corre contra o tempo, tentando equacionar essa dívida e evitar um bloqueio que seria desastroso para o planejamento da temporada. Há também a negociação em andamento com Ricardo Esgaio, lateral direito do Sporting de Portugal. Entre o jogador e o clube brasileiro, tudo já está alinhado. Falta agora a liberação oficial do clube português. Se vier Esgaio, pode ser um reforço importante para a ala direita, onde o Corinthians ainda busca um nome de mais segurança defensiva e constância no apoio ofensivo. E é isso que o torcedor precisa entender no momento, apesar da euforia pela classificação contra o rival, ainda é delicado. O elenco está sendo testado ao limite e o risco de estourar fisicamente outros atletas é grande. Yuri Alberto mesmo saiu de campo com dores musculares, felizmente sem lesão diagnosticada, mas o alerta já está aceso. É impossível jogar em alto nível em sequência de decisões com elenco curto e sem rodar o time. E é aí que entra a importância de reforçar agora, de buscar soluções viáveis, de não errar nas contratações. A comissão técnica sabe disso. Fabinho Soldado sabe disso.
E a torcida também começa a perceber que, por mais improvável que parecesse esse time quando está completo, pode sim competir em alto nível, mas precisa de fôlego, precisa de profundidade, precisa de opções reais no banco, porque o que fez diante do Palmeiras foi de uma grandeza histórica, mas custou caro. 2 titulares caíram e a temporada não vai parar para esperar a recuperação deles. Então agora é agir com inteligência, velocidade e um pouco de ousadia no mercado. O momento exige. E o que mais chama atenção em tudo isso é a pressão em cima da diretoria, que se vê obrigada a encontrar soluções em um cenário absolutamente caótico fora de campo. A crise administrativa é tão séria quanto a crise financeira. A votação de impeachment da presidência se aproxima e o ambiente político nos bastidores é o mais tenso dos últimos anos. Mas mesmo com toda essa confusão, o futebol mostrou sua força dentro das 4 linhas. O time respondeu com atitude jogando como o Corinthians e provando que com os titulares à disposição é possível brigar de igual para igual com qualquer adversário do país. O problema é que agora esses titulares estão fora. E aí tudo muda. E essa mudança é profunda. Porque não se trata só de perder 2 bons jogadores. Estamos falando de peças que davam equilíbrio ao time, que ajudavam tanto na criação quanto na recomposição, que chamavam a responsabilidade. Carrillo, por exemplo, era o cara que fazia a bola respirar no pé, que sabia o momento certo de acelerar ou cadenciar. Ele fazia um papel quase que invisível para quem olha só os gols e assistências, mas absolutamente vital para o funcionamento coletivo. Já Memphis era aquele nome que você sabia que poderia decidir com um chute, um drible, uma tabela. E agora, sem os dois, o esquema todo precisa ser repensado. O técnico precisa olhar para o banco e imaginar soluções. E é aí que a gente volta à discussão sobre o elenco. A verdade é que o Corinthians tem um time titular competitivo, mas um elenco insuficiente. Quando os principais saem, a queda de rendimento é visível. Os reservas, em sua maioria, são limitados ou muito jovens. E não dá para disputar um campeonato brasileiro e uma Copa do Brasil com esse tipo de desequilíbrio. É aí que a diretoria precisa entrar forte no mercado. A contratação do Vitinho foi um começo, mas não pode parar por aí. Porque o clube vai enfrentar nas próximas semanas uma sequência de jogos duros decisivos, onde qualquer ponto perdido pode custar caro lá na frente. Além de tudo isso, ainda existe o risco real de ficar impedido de registrar novos atletas por conta da dívida com o Santos Laguna. Se o Corinthians não quitar o que deve pelo zagueiro Félix Torres até segunda-feira, entra na lista de clubes bloqueados pela FIFA. E aí, meu amigo, mesmo que consiga contratar, não vai conseguir inscrever ninguém? A diretoria corre contra o relógio, tentando levantar os valores, buscando acordos, tentando evitar o pior. Porque se isso acontecer, o clube não só perde a chance de reforçar agora, como ainda se complica para o restante da temporada. E tudo isso acontece num momento em que o time começa a mostrar reação dentro de campo. Parece até ironia. Justo agora que o grupo começa a encaixar, que o técnico encontra uma formação mais sólida, que os jogadores ganham confiança depois, de uma vitória maiúscula contra o maior rival, as lesões e a instabilidade política ameaçam colocar tudo a perder. É como se o Corinthians estivesse sempre no limite entre a glória e o colapso. E isso, para um clube da grandeza do Timão, não pode ser normal. Mas dentro de todo esse cenário turbulento, é inegável que alguns nomes ainda conseguem manter o barco flutuando. Rodrigo Garro, por exemplo, vive um momento de alta. É o cérebro da equipe, o cara que pensa, que articula, que busca o passe diferente. Com a ausência de Carrillo, a responsabilidade sobre ele aumenta ainda mais. Vai ter que criar praticamente sozinho no meio-campo, dividir a função com jogadores menos criativos e, mesmo assim, manter o nível de entrega. A boa notícia é que ele parece preparado para isso. A má notícia é que, se ele também se machucar ou entrar numa fase ruim, o time despenca. Outro que vai ser muito exigido é Yuri Alberto. O atacante vem de atuações consistentes, brigando muito lá na frente, fazendo gols importantes e sendo referência. Mas é outro que não pode jogar sozinho. Precisa de ajuda de alguém que puxe a marcação, que dialogue e que abra espaço. E é aí que talvez Vitinho entre em cena.
Se conseguir se adaptar rápido, entender a dinâmica do time e encontrar uma conexão com Yuri, pode ser que o Corinthians consiga manter um nível razoável no ataque até a volta dos lesionados. Ainda assim, a sensação é de que falta alguma coisa, falta um meia para dividir a criação com Garro, falta um ponta que realmente assuste o adversário, falta profundidade e não é de hoje. Essa carência já vem sendo apontada há muito tempo por torcedores e analistas. O problema é que com o Caixa no vermelho encontrar soluções exige criatividade. E criatividade não é algo que a atual gestão tenha demonstrado em abundância. Pelo contrário, o que mais se viu nos últimos meses foram contratações questionáveis, renovações mal planejadas e jogadores encostados recebendo salários altos sem contribuir em campo. Por isso, a chegada de Vitinho, ainda que modesta, representa um pequeno alívio. Não resolve tudo, mas mostra que o clube está se mexendo. E pode ser só o começo. Internamente, há um otimismo com a possibilidade de fechar com mais um atacante. Os nomes estão na mesa Vitor Sá e Caio César, dois jogadores com perfis diferentes, mas que atendem a uma necessidade urgente. O primeiro mais veloz e experiente com bagagem internacional. O segundo mais jovem, mais versátil, com potencial de crescimento. A ideia é trazer um deles, talvez até os dois, se as condições forem viáveis, mas não depende só da vontade do clube. Envolve negociações complexas, liberação contratual e, claro, dinheiro. E aí entra o famoso desafio de fechar negócios sem comprometer ainda mais as finanças. Porque não adianta trazer um jogador caro com contrato longo e depois perceber que ele não encaixa. O Corinthians já cometeu esse erro recentemente e ainda está pagando por isso. Casos como o do Pedro Raul, que chegou com grande expectativa, contrato longo, e hoje vive uma situação incômoda, são alertas claros. O clube precisa pensar mais no médio e longo prazo, mesmo que a urgência do momento. Pressione por respostas imediatas. A comissão técnica também cobra. Sabe que precisa de alternativas, ninguém consegue competir em alto nível com apenas 11 jogadores em forma. O calendário é cruel. A maratona de jogos é intensa e as lesões fazem parte do pacote, por William. Isso reforçar o elenco não é mais uma questão de luxo, é uma necessidade absoluta. Porque se o Corinthians quiser manter o nível que mostrou contra o Palmeiras, vai precisar ter opções no banco que estejam à altura dos titulares. Senão corre o risco de viver uma montanha-russa de desempenho até o fim da temporada. O torcedor, por sua vez, vive dividido entre a euforia pela classificação e a preocupação com o futuro. É um sentimento ambíguo de orgulho pelo que o time fez, mas de receio pelo que pode acontecer nos próximos jogos. Porque não dá para esquecer, o calendário não para. Os confrontos decisivos já estão batendo na porta. E o Corinthians mesmo, empolgado, está remendado. Vai precisar de força coletiva de superação e de muita inteligência para atravessar esse momento. E a diretoria sabe que não tem mais margem para erro. Cada contratação agora tem peso dobrado. Cada decisão errada pode custar uma classificação, uma vaga no G4, uma chance de título. Por isso, nomes como Ricardo Esgaio ganham importância. Mesmo sendo lateral, uma posição menos badalada, ele pode ser fundamental para dar mais equilíbrio ao time. Se chegar mesmo, vem para disputar posição e elevar o nível do setor. E é disso que o Corinthians precisa agora. Jogadores prontos. Não apostas duvidosas. E falando em apostas, o nome de Caio César é curioso. Jovem talento lapidado no futebol árabe com potencial para crescer. Mas também um risco. Não se sabe como vai se adaptar ao futebol brasileiro, ao estilo do Corinthians, à pressão da torcida. Ainda assim, pode ser um bom investimento se bem conduzido. Vitor Sá, por outro lado, é mais certeiro. Já passou por bons centros, tem experiência e poderia se encaixar mais rápido. Mas também vai exigir um esforço maior na negociação. Em resumo, o Corinthians está numa encruzilhada. De um lado, o brilho da classificação épica e a chance real de fazer uma grande campanha. Do outro, a sombra das lesões, a instabilidade política, as dificuldades financeiras e a urgência por reforços. É um momento decisivo daqueles que definem o rumo da temporada e tudo vai depender da forma como o clube vai reagir. Se conseguir segurar a pressão, tomar decisões assertivas e fortalecer o elenco, pode sonhar alto. Mas se errar o passo, se demorar demais, se for negligente nas contratações, pode colocar tudo a perder. É agora ou nunca! A temporada está em jogo e o Corinthians mais uma vez está no centro do furacão.
Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. A possível entrada de Evangelos Marinákis no cenário esportivo brasileiro tem movimentado os bastidores do futebol nacional com especulações cada vez mais intensas. De acordo com fontes próximas à diretoria do Corinthians, o bilionário grego, dono do Olympiacos e do Nottingham Forest, teria feito uma proposta considerada absurda pela Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube paulista. A proposta, ainda não confirmada oficialmente por nenhuma das partes envolvidas, incluiria cifras que ultrapassam os valores já investidos em outras SAFs no Brasil, como a do Cruzeiro ou do Vasco. O burburinho começou após reuniões sigilosas entre representantes de Marinákis e membros da diretoria alvinegra em Londres, o que imediatamente levantou suspeitas sobre um possível interesse do magnata europeu em expandir seu império esportivo para a América do Sul. Os rumores ganharam força com o recente aparecimento de executivos ligados ao grupo de Marinákis em São Paulo, o que acendeu um alerta nos bastidores do Parque São Jorge. A entrada de investidores estrangeiros no futebol brasileiro tem se tornado tendência nos últimos anos, mas uma investida dessa magnitude por parte de um nome como Marinákis representa um novo patamar, tanto em termos financeiros quanto esportivos, criando uma atmosfera de expectativa entre torcedores e especialistas. O possível investimento de Marinákis no Corinthians levanta uma série de questões sobre o futuro do clube e o impacto dessa transação no cenário esportivo nacional. Fontes ligadas ao mercado financeiro avaliam que a proposta ultrapassaria os 2 bilhões de reais, valor que inclui não apenas a compra de ações da SAF, mas também investimentos estruturais e pagamento de dívidas. A especulação em torno do número exato é tamanha que alguns analistas falam em cifras ainda mais agressivas, tornando essa eventual negociação uma das maiores da história do futebol sul-americano. Internamente, a proposta teria dividido opiniões dentro da alta cúpula corintiana. Enquanto alguns veem na entrada de Marinákis a chance de tirar o clube de uma situação financeira delicada, outros temem a perda de identidade e autonomia, principalmente pela fama de controle rígido que o grego costuma exercer em seus clubes. Apesar do sigilo, já circulam informações sobre cláusulas contratuais que garantiriam ao investidor decisões diretas sobre o futebol profissional e a base, o que poderia esvaziar o poder das atuais diretorias. Para os mais otimistas, o Corinthians entraria em uma nova era de protagonismo internacional, mas há quem veja o movimento com desconfiança e cautela. Torcedores começaram a se mobilizar nas redes sociais assim que os primeiros indícios da proposta de Marinákis vieram à tona. Nas arquibancadas e nos fóruns digitais, as opiniões estão divididas. Há quem sonhe com grandes contratações e uma reestruturação profunda no clube, enquanto outros temem que o Corinthians perca sua essência e se transforme em apenas mais uma peça no tabuleiro global de um investidor estrangeiro. O histórico de Marinákis também é motivo de debate. Conhecido por sua atuação assertiva e por vezes polêmica, o empresário tem fama de não tolerar resultados medianos, o que poderia significar mudanças radicais em todas as esferas do clube. Em paralelo, jornalistas esportivos têm especulado que a presença do Corinthians na Libertadores e sua imensa torcida seriam fatores determinantes para atrair o magnata, que enxerga na marca alvinegra um potencial ainda não explorado em nível internacional. Em um cenário de globalização do futebol, a proposta de Marinákis representa mais do que uma simples negociação. Ela pode ser o início de uma reconfiguração do papel do Corinthians no futebol mundial. Algo que atrai olhares atentos da mídia, dos adversários e do mercado como um todo. A possível aquisição de parte da SAF do Corinthians por Marinákis também trouxe à tona discussões jurídicas e políticas que podem impactar diretamente no andamento do processo. Advogados especializados em direito esportivo alertam para a necessidade de total transparência e conformidade com as exigências da lei da SAF, além de auditorias rigorosas que assegurem a viabilidade da operação. No campo político, o movimento também causa repercussões,
Membros da oposição do clube acusam a atual gestão de conduzir as tratativas de forma obscura, sem a devida participação do Conselho Deliberativo ou da torcida organizada. Há boatos de que reuniões emergenciais já estariam sendo convocadas para discutir os termos da oferta e avaliar os riscos de uma possível entrega de controle ao investidor estrangeiro. A complexidade da negociação também se reflete na postura cautelosa adotada por Marinakis, que, segundo fontes, estaria exigindo garantias legais e fiscais antes de oficializar qualquer oferta. Nos bastidores, já se fala em uma guerra fria entre os bastiões tradicionais do clube e os entusiastas da modernização via capital estrangeiro. Enquanto isso, a torcida observa tudo com ansiedade, à espera de definições que podem alterar os rumos do clube centenário. Se confirmada, a entrada de Evangelos Marinakis na SAF do Corinthians será um marco histórico não apenas para o clube, mas para todo o futebol brasileiro. Mesmo sem pronunciamentos oficiais até o momento, a movimentação nos bastidores indica que algo grande está prestes a acontecer. Há quem aposte que a proposta do grego é apenas a ponta do iceberg e que outros investidores internacionais podem entrar na disputa, atraídos pelo potencial de uma das maiores torcidas do mundo. Paralelamente, especialistas em marketing esportivo apontam que o Corinthians, com sua marca consolidada e apelo popular, seria uma plataforma ideal para a expansão global de um conglomerado esportivo como o de Marinakis. Porém, é inegável que qualquer movimento dessa magnitude exige responsabilidade, diálogo e compromisso com a história do clube. Por ora, tudo segue no campo dos rumores e burburinhos, mas a tensão cresce a cada novo indício ou aparição de nomes ligados ao empresário. O que se desenha nos bastidores é uma possível revolução silenciosa no futebol brasileiro, onde tradição e capital estrangeiro começam a dividir o mesmo espaço. E no centro desse furacão especulativo está o Corinthians mais uma vez, como protagonista de uma narrativa que transcende o esporte. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!